Pessoal, boa tarde. Bom, vamos continuar com o conteúdo, certo? De teoria de grupos, que na última aula eu terminei definindo classe lateral, né? No caso, classe lateral à direita. Essencialmente a gente viu que classe lateral, né, é um conjunto que ele é igual ao conjunto de cada classe de equivalência que a gente obtém por aquela relação lá, módulo H, que a gente definiu, tá bom? Então agora a gente vai ver que essa definição ela é necessária primeiramente para provar esse teorema que vocês já estão vendo aqui o nome, né, que é o teorema de Lagrange, tá? E ela vai ser também necessária para o que a gente vai fazer a seguir na parte lá de homomorfismo de grupos, tá bom? Bom, eu estou nessa aula usando só o livro e não fiz um conteúdo escrito, né? Porque essencialmente nessa aula a gente vai ver mais os resultados, eu não vou resolver nela nenhum exemplo, tá? Vai ser mais a teoria mesmo. Então, por conta disso, eu decidi utilizar o livro mesmo, né? A partir do livro a gente lê, eu leio e comentar. Na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios, certo? Referente a essa parte de classe lateral. Então, aí sim eu vou voltar fazendo aquele formato que eu estava fazendo, certo? Que é com conteúdo escrito à mão mesmo, que aí eu vou expondo para vocês, beleza? Bom, no caso, uma coisa que a gente vai observar, né, relacionada à última definição da aula passada, essa definição de classe lateral, é que por cada classe lateral ser igual à classe de equivalência do X, né, eu tenho a classe HX, que é formada por elementos do tipo H vezes X, onde o X é um elemento fixo do grupo G e H é um elemento do subgrupo H, tá bom? E aí esse conjunto é igual à classe de equivalência formada por esse mesmo X que eu peguei para formar a classe HX, tá bom? Bom, nós vimos que quando a gente tem uma relação de equivalência, essa relação, né, ela particiona o conjunto em classes de equivalência e que essas classes, a união dessas classes, dá justamente o conjunto, tá? Então, como a gente definiu lembrando que a gente definiu na última aula, né? Esse conjunto aqui, o conjunto G coassentado com H, ele é o conjunto formado por todas as classes de equivalência que eu obtenho, que são as classes laterais, né? Então, nesse momento, falar de classe de equivalência e classe lateral é a mesma coisa. Então, a gente vai falar classe lateral, certo? No caso, à direita, tendo em mente que isso representa para cada X a classe de equivalência do elemento X, tá bom? Então, a gente viu que o G coassentado com H é essencialmente o conjunto das classes laterais à direita, né, que a gente obtém para aquela relação de equivalência, e vamos supor que possui exatamente, né, que essa quantidade de classes é N, tá? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de classes de equivalência, existem casos em que, por exemplo, o conjunto ele é infinito, mas quando a gente determina uma certa relação de equivalência, o conjunto das classes de equivalência é finito, tá? Então, de qualquer forma, a gente está supondo aqui que tem N classes laterais, certo? Ou seja, o G coassentado com H é dado dessa forma aqui, onde esses x1 até xn são elementos de G, tá? E aí, como esse camarada, né, que é o conjunto das classes laterais que a gente obtém, ele é uma partição de G, a gente tem que a interseção desses camaradas é vazia se o I for diferente de J, ou seja, esses conjuntos aqui só vão poder ser iguais 2 a 2 se o índice dos dois que a gente vem analisando forem iguais. Se forem distintos, eles são disjuntos, tá? E mais ainda, G ele é a união disjunta dessas classes, tá? Que é justamente quando a gente fala de união disjunta, o livro colocou aqui só para frisar, é quando a gente coloca a união e bota esse pontinho. Então a gente está dizendo que é a união disjunta, tá bom? Bom, aí uma outra coisa. Se o X ele é um conjunto finito, então a gente vai representar dessa forma aqui, como se fosse um módulo de X, digamos, X e essas duas barras, para representar o número de elementos de X. Então, se G é um grupo finito, a gente vai definir a ordem de G como sendo o número, né, de elementos de G, tá bom? Então, agora a gente tem possibilidade de provar um resultado muito interessante, que ele até é útil no desenvolvimento da teoria daqui para frente, alguns pontos, tá? Que é o teorema de Lagrange. Bom, o teorema de Lagrange ele dá uma informação muito interessante, que é a seguinte: quando a gente está falando de grupo finito, tá? Se G é um grupo finito e H é um subgrupo de G, então
esse camaradinho aqui, o número de elementos de H, é um divisor do número de elementos de G. Ou, como no caso a gente está falando de grupo e subgrupo, né, a ordem de H é um divisor da ordem de G. Isso quer dizer que a ordem de G é alguém vezes H. Vezes a ordem de H, desculpa, né? Claro, como a gente está falando aqui de número de elementos, a gente está falando de números naturais. Então, a ordem de G é um número natural, então isso vai ser um número natural vezes a ordem de H. Então, o nosso objetivo é esse, é mostrar justamente essa igualdade, que ela é válida, tá bom? Bom, aí como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso justamente utilizando a relação de equivalência que a gente estudou na última aula, tá? Por quê? Porque a partir dessa relação, como a gente viu aqui acima, ó, a gente vai ter uma relação de G com pelo menos alguma coisa que envolve, né, em termos de número de elementos, os elementos de G com o subgrupo H, que a priori não é o subgrupo H, são as classes laterais, mas depois a gente vai observar que daí já vai ser possível a gente tirar a nossa informação fazendo observação de um certo detalhe, certo? Então é o seguinte, a gente define em G a relação de equivalência congruência módulo H, aí sendo G um grupo finito, segue imediatamente que o conjunto das classes laterais à direita também é finito, né? Porque como G é finito, ele tem infinitos elementos, x1 até xn. Então, isso quer dizer que para cada x e desse eu vou formar uma classe e essas classes, quando eu olho para o conjunto delas, isso dá o G quocientado com H. Então, eu vou ter no máximo n elementos desse tipo aqui. Na verdade, pode até ser menos, né? Mas no máximo, se o G é finito, tem n elementos, eu tenho no máximo n classes laterais. Então, obviamente, o conjunto das classes laterais à direita ele é finito, tá? Então, vamos dizer que o número de elementos desse conjunto, G quocientado com H, é n, certo? E que o G quocientado com H é dado por esses n, que são esses n camaradinhas aqui, certo? Então, a gente sabe que o G ele é a união disjunta dessas classes, certo? Consequentemente, pessoal, da teoria de conjuntos, se eu tenho que um conjunto ele é a união de uma quantidade de conjuntos finita, a gente pode obter uma relação entre o número de elementos desse camarada com o número de elementos desses camaradas que compõem a união que dá igual a ele, tá? Mas essencialmente seria, se a gente não tivesse nenhum tipo de informação sobre a interseção, o número de elementos de G seria igual ao número de elementos da união, né? Que na verdade vai dar o número de elementos desse camarada, mais o número de elementos desse, até o desse daqui, menos os elementos que estão nas interseções 2 a 2, tá? Se eu não me engano, para n conjuntos é dessa forma. Eu posso até olhar depois. Porque quando é para 2, você tem que... Se aqui fosse hx1 união hx2. Aí o número de elementos de G seria o número de elementos de hx1, mais o número de elementos de hx2 menos o número de elementos da interseção de hx1 com hx2. Quando a quantidade de conjuntos aumenta nessa união, aí tem uma mudançazinha nessa parte das interseções, tá bom? Só que quando a união é disjunta, as interseções entre quaisquer dois desses camaradinhas aqui, ela é vazia. Então, esses pedaços que aparecem na expressão, que seria isso aqui igual a isso, menos uma quantidade de camaradas relativas às interseções, todos esses números são C0. Então, quando a união é disjunta, a gente tem que o número de elementos desse camarada é a soma do número de elementos de cada um desses conjuntos aqui, tá bom? Bom, aí dessa igualdade é que a gente vai chegar no que eu tinha falado, nisso aqui, certo? Porque se a gente mostrar, olhem para cá e olhem para o que a gente quer. Se a gente conseguir mostrar que cada classe dessa, ela é pelo menos, o número de elementos é pelo menos um múltiplo do número de elementos de H, aí fica provado. Né? Porque você teria aqui que isso aqui seria alguém vezes o número de elementos de H, mais alguém vezes o número de elementos de H e assim por diante. Onde esse alguém é sempre o número natural, claro, né? E aí a gente colocaria a ordem de H em evidência e ficaria justamente uma igualdade desse tipo, para um certo N, tá? Então, na verdade, o que a gente vai provar é justamente isso, que cada classe dessa, então, que nós precisamos provar é cada classe dessa, ela é um múltiplo. O número de elementos dessas classes é um múltiplo do número de elementos de H, da ordem. Na verdade, o que a gente vai provar é isso aqui, ó. Que de fato, o número de elementos de H é igual ao número de elementos da classe lateral HXI para cada I variando de 1 até N, certo? Porque, pessoal, se a gente observar, ó, cada elemento daqui
eu obtenho como? Esse camarada é fixo. Para cada i que eu tomo variando de 1 até n, esse camaradinho é fixo. E esses elementos desse conjunto eu obtenho como? Eu pego um elemento de H e multiplico pelo xi. Bom, aí o H, obviamente como o G é finito, né? A gente já sabe que o H vai ser finito, que um subconjunto de um conjunto finito é finito, né? Isso é uma coisa que a gente aprende lá quando a gente estuda análise na reta. Na verdade, a gente já sabe desse resultado desde muito tempo atrás, mas a gente prova isso, de fato, quando a gente estuda lá no curso na parte de conjunto, no curso de análise na reta, tá bom? Então, o que a gente vai mostrar... Então, como eu tenho uma quantidade finita de elementos em H, quando eu pego H e multiplico por esse xi, eu vou ter uma quantidade finita de elementos. Aí você pensa, bom, o xi é fixo e eu vou variando só o H, então essa quantidade de elementos, eu imagino, a gente pelo menos intui que vai ser a mesma quantidade de elementos de H. E é isso que vai acontecer, porque como é que a gente vai provar isso? Bom, como o H é finito e essa classe aqui também ela é finita, né? Porque o G é finito, então esse xi aqui eu tenho uma finita possibilidade de escolhas, uma quantidade finita de escolhas para ele. E o H, esse camaradinho que eu vou escolher aqui para multiplicar pelo xi também eu tenho quantidade finita de escolhas, tá? Então, eu tenho dois conjuntos finitos. Para eu mostrar que eles têm a mesma quantidade de elementos, basta eu mostrar que existe uma bijeção entre eles. Se eu conseguir mostrar isso, então eu provo que eles têm a mesma quantidade de elementos, tá? É uma maneira, né? Você poderia tentar que um está contido no outro, mas enfim, uma outra forma é essa, da gente mostrar que existe uma bijeção entre os dois conjuntos finitos. Que no caso a gente vai definir da seguinte maneira, essa bijeção. Para cada i variando de 1 até n, eu vou definir a opção psi, que vai de H em HXI, que ela faz o quê? Ela pega um elemento H e leva em quem? H vezes XI, tá? Bom, essa função, pessoal, ela evidentemente é sobrejetiva. Por quê? Porque quando você pega um elemento aqui, quando eu pego um elemento Y ou A, sei lá, um elemento A que está aqui, esse elemento A, ele é desse tipo aqui. Ele vai ser um certo H multiplicado, operado com XI, certo? Então, lá no meu subgrupo H, basta eu considerar esse Hzinho aqui, e aí a minha função, com isso eu estou mostrando que para esse elemento A que eu considerei aqui, né, no contradomínio, tem um elemento no domínio que a imagem dele é justamente esse camarada, ou seja, o meu A que eu tomei aqui, ele é dessa forma, então basta eu tomar o elemento H lá no domínio, que é esse camaradinho aqui, aí eu vou ter que psi de H é quem? É A. Psi de H vai ser HXI, que é o A. Então a função é sobrejetiva. E ela naturalmente, também facilmente verifica-se que ela é injetiva, porque se a gente considerar dois elementos no domínio que as imagens coincidem, a gente tem que mostrar que os elementos no domínio também coincidem, né? Então, se eu tenho um elemento H e um elemento H' que coincidem esses dois, as imagens coincidem, então a gente tem o que com isso, né? Que HXI, aqui o livro colocou, peraí, calma. Aqui o livro colocou o x1, mas está errado, é xi, né? Porque a gente está considerando isso aqui, certo? Então, quando eu calculo psi de H, dá HXI, e psi de H' dá H'xi, tá bom? Então, isso implica que, como a gente tem essa igualdade, se a gente multiplicar de um lado e do outro o inverso do xi, vai ficar aqui quem? HXI, xi menos 1, H'xi, xi menos 1. Vai ficar H vezes a identidade, que então vai dar o quê? Que H é igual a H', ou seja, a função ela é injetiva e, portanto, ela é bijetiva. Então, eu tenho uma bijeção entre dois conjuntos finitos. Isso significa que eles têm a mesma quantidade de elementos, tá? Desculpa, pessoal, eu tinha falado antes da questão da função, que a gente podia mostrar que um estava contido no outro contido no. Na verdade, não é igualdade de conjunto que a gente quer provar, que a gente quer provar a questão da igualdade em termos de elementos, tá bom? Então, aí com isso a gente prova que o número de elementos de H é igual ao número de elementos de HXI, qualquer que seja o I, variando de 1 até N. E aí fica provado, né? Porque como para cada camaradinha desse eu vou substituir por isso aqui, ó. Então essa nossa soma, ela vai se transformar numa soma onde cada parcela, cada uma dessas N parcelas é igual a isso aqui. Então dá o quê? N vezes a ordem de H. E aí fica provado, tá bom? Bom, aí tem mais dois resultados que a gente vai ver para encerrar essa parte, tá? Porque aí depois dessa parte a gente vai começar a falar de uma parte já no sentido de chegar lá no tópico de homomorfismo de grupo, tá bom? Dois resultados que decorrem do Teorema de Lagrange são o seguinte.
são esses. O primeiro, que é o corolário 1, todo grupo finito de ordem prima é cíclico. Eu não lembro se eu comentei isso em outras aulas, mas o que é um grupo cíclico? Eu acho que eu comentei. Um grupo cíclico é quando é um grupo, a gente denotou ele dessa forma, né? Quando a gente tem que... O G, ele é dessa... A gente usa essa notação, né? Ele é gerado por um certo X. E como é que é essa história de ser gerado? É quando ele é... Qualquer elemento de G, ele é uma potência desse X aqui, tá? Então, isso aqui é um grupo cíclico. Um grupo é cíclico quando qualquer elemento dele é a potência de um determinado elemento fixo do grupo, tá bom? Então, se a gente tiver que o grupo é finito e tem ordem prima, então ele é cíclico. Consequentemente, ele é abeliano, né? Porque a gente tem que todo grupo cíclico, a gente pode provar, não lembro também se eu coloquei isso como exercício em alguma lista, mas todo grupo cíclico, ele é abeliano, tá? Bom, aí então a gente tem o seguinte, ó, seja G um grupo e a ordem de G igual a P, onde P é um número primo, tá? Então, a gente vai considerar um elemento X que pertence a G, de modo que esse camarada não seja a identidade, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter que esse camarada aqui, né, a gente está pegando diferente da identidade, porque se pegar igual a identidade, aí dá um subgrupo mais simples possível e não dá para a gente concluir. Então, você vai considerar um elemento X que é diferente da identidade de G. Então, quando a gente olha para esse conjunto aqui, a gente sabe que isso aqui, com a operação de G, é um subgrupo, né? Usando aquela operação de potência de G. E esse camarada aqui, ele vai ter pelo menos dois elementos. Ele vai ter a identidade, que é quando a gente pega o x elevado a zero, e o x, que seria o x elevado a 1. Então, ele tem pelo menos dois elementos, que é a identidade e o x, porque ele é um subgrupo, né? Então, obrigatoriamente, ele vai ter a identidade e esse x também é um elemento dele. A gente também podia ver dessa forma, tá? Então, pelo teorema de Lagrange, a ordem desse camarada aqui é um divisor da ordem de G, que é P. Só que, observem, a ordem do subgrupo gerado por x é 2, é maior que 1, tá? Então, pelo menos, né? Pelo menos 2, porque pode ser que ele tenha mais camaradas, mas de todo jeito é maior do que 1. Então, você tem que a ordem de G é alguém vezes isso, esse camarada é primo, e do outro lado eu tenho isso aqui como sendo um produto de dois números, onde um é maior do que 1. Então, o outro tem que ser quem? Né? Se o P é primo e você escreve isso como um produto, pelo menos um dos fatores tem que ser igual a... Na verdade, um dos fatores tem que ser 1, né? Então, a única possibilidade aqui para a ordem do subgrupo gerado por x é P. Né? Porque eu teria P igual a alguém vezes isso, onde esse número aqui é maior do que 1. Então, obrigatoriamente, esse alguém é 1 e esse camarada tem que ser P, porque do contrário você teria o número primo dando um produto de dois números maiores do que 1, que é um absurdo, né? Porque aí ele teria um divisor diferente além dele e dele mesmo, e deixaria de ser primo, tá? Então, isso nos diz, portanto... Então, eu tenho um subgrupo, esse camarada é um subgrupo de G, que tem a mesma quantidade de elementos. Então, ele é igual, né? Tem que ser igual. Então, dessa forma, o G ele é cíclico. Ele é, na verdade, igual a esse próprio conjunto gerado por X, tá bom? E corolário 2. No corolário 2, que foi uma coisa que eu até comentei, acho também anteriormente, e tem um exercício, pelo menos com uma dessas coisas na lista, que é o seguinte: você tem um grupo G, G é um grupo tal que a ordem de G é menor ou igual a 5, então necessariamente G ele é abeliano. Então esse corolário é interessante porque ele caracteriza todos os grupos finitos de ordem até 5. Então todo grupo finito de ordem menor ou igual a 5 ele é obrigatoriamente abeliano, tá? Aí observem, a gente tem nesse caso que a ordem de G pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, quando é 1, a gente vai ter que o G é a identidade. Nesse caso ele vai ser obviamente abeliano, porque o elemento só tem um elemento neutro. Qualquer operação que eu fizer dele com ele mesmo comuta, a operação de G. O inverso dele é ele mesmo, enfim. Agora, se a ordem de G for 2, 3 ou 5, 2, 3 e 5 são números primos. Ah, mas espera aí, número primo pelo corolário 1, se a ordem é prima, ele é cíclico e, portanto, ele é abeliano. Então, decorre do corolário anterior, tá bom? Aí só resta, então, o caso em que a ordem de G é 4, certo? Como é que a gente vai proceder nesse caso? Da seguinte maneira. A ideia, no certo sentido, é usar
a ideia do corolário 1, que é o seguinte: eu vou tomar um elemento x diferente da identidade em G, e aí eu vou considerar o subgrupo gerado por x. Aí eu tenho duas possibilidades. Esse subgrupo gerado por x pode ser o próprio G ou não. No caso dele ser do subgrupo gerado por x ser o próprio G, então ele é cíclico. Se ele é cíclico, né, porque aqui é a definição de ser cíclico, se ele é cíclico, ele é abeliano, tá? E então a gente vai supor agora que para todo x que a gente toma em G, né? Isso aqui é se existir um. Se existir um que isso aconteça, a gente já tem um resultado. Então a gente vai supor agora que para todo x em G, com x diferente da identidade, a gente tem que o subgrupo gerado por x é diferente de G, certo? Bom, mas se é diferente, né? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer é usar o teorema de Lagrange para garantir que a ordem de G, a gente sabe, melhor dizendo, pelo teorema de Lagrange, que foi provado há pouco, que, como é diferente isso aqui, a ordem de G, a ordem desse camarada, divide a ordem de G, tá? Bom, mas eu tenho então que a ordem de G, que é 4, nesse caso, né? A ordem de G, que é 4, vai ser alguém vezes a ordem desse camarada. Bom, os divisores de 4, só, a gente tem o quê? Diferente de 1, é 2 e 4. Então, como o subgrupo gerado por esse camarada é diferente de G, a única possibilidade, pelo teorema de Lagrange, para a ordem do subgrupo gerado por x é 2. Porque eu teria que 4 é 2 vezes 2. Só tem essa, né? Tá? E aí, nesse caso, como a ordem é 2, né, tem um exercício também dessa parte de subgrupo, de grupo gerado por um elemento, né, que é grupo cíclico, que a ordem desse camarada significa que quando eu pego o x e elevo a ordem dele, eu posso provar que isso aqui dá o elemento neutro, a identidade, tá? Então, como a ordem do subgrupo gerado por x é 2, isso quer dizer que x ao quadrado é E, para todo x em G. Aí, isso aqui é suficiente para a gente provar o que a gente quer, que ele é abeliano. Por quê? Porque a ideia essencialmente é a seguinte, ó. Se x ao quadrado é E, x ao quadrado é x operado com x. Então, você opera de um lado e do outro com o inverso de x, o x a menos 1. Aí, desse lado vai ficar só x, e do outro lado vai ficar E vezes x a menos 1, que dá x a menos 1. Então, nesse caso, o que a gente também tem em particular é que para esse subgrupo aqui, todo elemento é igual a seu inverso, em seu inverso com relação à operação de G, tá? Então, observe, agora se a gente pega x e y em G, o que a gente quer mostrar é que x e y é igual a yx. Então, xy é igual, pelo que foi provado aqui, né, dessa igualdade, a gente observou que dela decorre que x é igual a x a menos 1, qualquer elemento de G, o inverso é ele mesmo. Então, em particular, para xy, o inverso dele é ele mesmo, né? Ou seja, desculpa, o xy é igual a xy a menos 1, exato, o inverso dele é ele mesmo. Só que a gente sabe que isso aqui, né, o xy menos 1 é igual também a y menos 1, x menos 1, tá? É um exercício que a gente prova lá, teve uma lista anterior que eu passei que era para provar isso, que o inverso desse camarada é esse daqui, tá? Agora, observem, de novo, por essa igualdade, o inverso do y a menos 1 é y e o inverso do x a menos 1 é x. Então, com isso a gente obtém que x operado com y é y operado com x, ou seja, o G ele é abeliano. Tá bom, pessoal? Aí com isso a gente encerra essa parte de subgrupo e classes laterais.